Boa noite. Para quem eu não dei boa noite, sejam todos bem-vindos ao Café com Vida Diária. Anote, então, que hoje vamos estudar Mateus capítulo 24. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é o fim dos tempos, né? O sinal do fim. E essa é a esperança da noiva, a esperança da igreja que o Senhor Jesus virá nos buscar. João 14, a esperança da noiva, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou preparar um lugar. Vamos estudar. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar a construção do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou. Em verdade, lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O que ele está dizendo é o seguinte: vocês estão me mostrando algo físico, vocês estão me mostrando algo que é passageiro, algo que é efêmero. Os discípulos estão mostrando construções, algo que vai ficar aqui, algo terreno. E Jesus está apontando para algo que é eterno. Jesus já está apontando para algo que está acima. E muitas vezes nós estamos importados com construções terrenas, mas esquecemos de construir algo eterno. Nós precisamos passar boa parte das nossas vidas na Terra construindo algo para a eternidade. Mas algumas pessoas vivem as suas vidas como se a vida fosse efêmera, como se tudo fosse aqui e agora, como se a qualquer tempo, de fato, fosse acabar e morreu e acabou, e não tem mais nada, como se não houvesse céu e inferno, como se só tivesse isto, e vivem uma vida limitada às coisas terrenas. E o Senhor Jesus está dizendo: olha, eu preciso que vocês comecem a pensar naquilo que é eterno, isso vai passar. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular e disseram: diz-nos, quando acontecerão essas coisas? Ou seja, quando que tudo isso vai passar? Qual será o sinal da tua vinda e do fim desta era? Jesus respondeu: tenham cuidado de que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ele começa a dizer: olha, vai começar assim, mas isso será o princípio das dores. Cuidado, porque quando chegar perto do fim, algumas pessoas vão aparecer e elas vão dizer: eu sou Cristo, e nós vimos isso acontecer, né, nos nossos dias, e enganarão a muitos. Vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras, isso também é comum a nós, mas ele diz: cuidado, isso é o princípio das dores, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, esse é só o início das dores. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares, tudo isso será o princípio das dores. Quando vocês verem isso, ainda só estará começando, é um sinal, mas ainda é algo que está começando. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Eu quero parar para pensar aqui com você sobre essa perseguição. Existem hoje vários cristãos, sim, que estão sendo entregues a morte por amor do nome de Jesus. Existem vários cristãos que estão dando a vida pelo evangelho de Jesus Cristo. Mas eu quero considerar com você que existem vários tipos de perseguição. Existe uma perseguição silenciosa em algumas nações, como na nação brasileira, aonde estão criminalizando qualquer coisa que você diga a favor da palavra, aonde você já não pode falar da palavra abertamente, porque senão você é acusado, né, de ser alguém que está sendo equivocado, está se excedendo, está ferindo o homem. Já tentaram, inclusive, olha, nós precisamos mudar a palavra, nós precisamos mudar a Bíblia, existe um tipo de perseguição, e a Bíblia diz: vocês serão odiados por todas as nações. E algumas pessoas querem viver um evangelho onde eles serão amados. Algumas pessoas não querem desagradar os seus amigos, não querem perder,
não querem desagradar, e então eles fazem qualquer coisa para ser aceitos. Mas o evangelho de Jesus é um evangelho que muitas vezes, por amor a Jesus, nós diremos coisas que vai desagradar, nós diremos coisas que farão com que as pessoas tenham ódio de nós por causa de Jesus, por causa da palavra de Jesus. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que muitas vezes a palavra de Deus não vai agradar os ouvidos. Não. Hoje o evangelho está sendo adequado às necessidades do homem. Hoje nós vemos pessoas pregando aquilo que os outros querem ouvir. E não é sobre isso. Nós estamos vivendo nos últimos dias um momento onde os pastores precisam ser amados e aplaudidos e estimados. E em nome disso, muitas vezes, muitos cristãos, muitos pregadores, muitos pastores, muitas pessoas, muitas autoridades estão comprometendo o evangelho, porque não querem ser odiados, não querem ser perseguidos, não querem ser presos por amor a Jesus. E nesses últimos dias, é assim que nós perceberemos quem são e quem não são, porque eles não terão medo de se posicionar. Eu digo que a exortação tem que ser em amor, e nós não podemos denunciar o pecador, nós precisamos fazer uma denúncia contra o pecado, nós não atacamos o pecador, nós atacamos o pecado que está nele, nós pregamos a favor do pecador, nós dizemos que Deus ama o pecador, mas nós precisamos pregar e continuar dizendo que Deus abomina o pecado. Deus abomina o pecado. Deus ama o homem, mas Deus abomina o pecado. E eu sou de um tempo onde se cantava uma canção antiga que dizia: pregadores de rosas, preguem os espinhos também. Preguem que Deus é amor, mas é justiça também. Então, nós não podemos começar a selecionar. Olha, isso eu não vou pregar porque isso é espinhos, isso eu vou pregar porque é flor, isso vai ser bom se eu pregar isso, todos vão me aplaudir, isso eu não vou pregar porque se eu pregar isso, eles vão me odiar, eu não vou me posicionar porque se eu me posicionar, as pessoas ficarão contra mim. Não, a gente não pode fazer isso. Como igreja de Jesus, a gente tem que estar disposto a falar a verdade de Jesus, a não negociar as verdades do Evangelho de Jesus. Naquele tempo, muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas enganarão a muitos. Percebam isso, muitas pessoas se levantarão como falsos profetas, enganando. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu quero dizer que o amor de muitos se esfriará, mas aqui não está dizendo que o amor de todos se esfriará. E eu quero profetizar nessa noite, em nome de Jesus, que você faz parte daqueles que não vão se esfriar, não importa o que aconteça. Eu quero profetizar que você não é aquele que vai se esfriar. Eu quero profetizar que o teu amor vai se conservar, não importa a circunstância, a situação, você permanecerá em amor. Olha, o amor de muitos se esfriará, mas não será o amor de todos. E você não faz parte desses que se esfriam, você faz parte daqueles que queimam por Jesus, no seu amor por Jesus, todos os dias. Eu quero liberar sobre você que o amor que você tem por Jesus será aperfeiçoado até a vinda de Jesus. Há uma promessa a seu respeito e a meu respeito essa noite. Se você perseverar até o fim, pastora, perseverar em quê? Perseverar na verdade do Evangelho. Se você não comprometer a verdade do Evangelho, se você viver a verdade no meio de uma geração que muitas vezes negocia, que vive um evangelho para si mesmo, mas se você se manter justo, se você não cometer iniquidades. Pastor, o que é iniquidade? O contrário de iniquidade é equidade. Equidade é um sinônimo de justiça, de algo que é justo. Se você for justo diante do Senhor, e a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, mas se ele voltar para trás, a minha alma não tem prazer nele.
Então, o justo é alguém que não volta. O iníquo é aquele que está sempre oscilando e voltando atrás nas suas falas para Jesus. Um dia eles dizem, eu amo Jesus, eu dou minha vida por Jesus. E no outro minuto eles estão abandonando tudo o que disseram, esqueceram tudo aquilo que falaram. Alguma vez eles vão dizer, eu viverei Jesus, eu farei tudo que Jesus me manda, mas uns minutos depois ele esqueceu absolutamente tudo aquilo que ele se comprometeu diante de Deus o fazer. Ele oscila. Um justo é aquele que vive por fé. E se ele vive por fé, ele não volta atrás, mas ele tem constância na sua caminhada por Deus. O amor de muitos se esfriará, mas o seu não se esfriará se você mantiver, se você for justo. E o justo vive pela fé, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Mas não uma palavra seletiva, uma palavra que apenas agulha os meus ouvidos. Nós não precisamos mais de material coach. Hoje muitas pessoas estão trocando a palavra por coaches, muitas pessoas estão trocando a palavra por autoajuda. Nós não precisamos disso, nós precisamos do evangelho genuíno de Jesus, mesmo que para isso sejamos perseguidos e odiados, precisamos manter genuína a palavra, precisamos não negociar o evangelho de Jesus, e é isso que nos manterá salvos. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela te libertará. E a verdade é Jesus. A Bíblia diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E eu preciso viver Jesus na sua plenitude. Eu preciso viver a morte do eu e que Jesus prevaleça em mim, cresça em mim, para que eu viva a vida da verdade. Alguém está comigo essa noite? Alguém entende o que eu estou ministrando? Há uma profecia que não vai haver sobre mim e sobre você. Há uma palavra, há uma denúncia, há um perigo. É como se Jesus tivesse ligado um alerta. Eu quero te dizer uma coisa, Jesus deixou um alerta ligado. E o alerta é, atenção, o amor de muitos se esfriará. Mas aqueles, por causa do aumento da iniquidade. Por que o amor de muitos se esfriará, pastora? Por causa do aumento da iniquidade. Pastor, o que é isso? Por causa do aumento da injustiça, por causa do aumento dos injustos. Pastor, o que faz de mim justo e não injusto? O que faz de você justo é alguém que vive pela fé. O justo vive pela fé. Pastor, e como eu vivo pela fé, pelo ouvir da palavra, mas a palavra pura, a palavra sem mistura, uma palavra que vai ser direcionada a você, sem prestar atenção se você vai gostar dessa palavra, eu vou fazer isto, eu vou dizer isso porque eles vão gostar dessa palavra, vai ser algo que eles vão, mas não, porque você não precisa ouvir, você não tem que ouvir aquilo que você gosta de ouvir, mas você tem que ouvir aquilo que você precisa ouvir. Não é verdade? Se eu for comer tudo o que eu gosto, eu vou ficar mal, eu vou adoecer. Eu não como só o que eu gosto, eu como também aquilo que preciso. Muitas vezes eu vou ter que dizer ao meu estômago, olha, você não vai comer só o que gosta, você vai comer o que precisa. Então, muitas pessoas dentro do evangelho decidiram fazer isso. Vivem de fast foods espirituais. O que é isso, fast food? Aquelas palavras rápidas de 5 minutos. Acordam de manhã e vão lá e vem aquelas mensagens de 10, 15 minutos e dizem, pronto, eu já fiz, já comi. Aqueles fast foods, aquelas comidas rápidas, aquelas comidas quase miojos espirituais, não é disso que nós vivemos. Nós vivemos da palavra, e a palavra genuína é a palavra da verdade. Nós não vivemos de palavras de autoajuda, em nome de Jesus. Você precisa viver a palavra todos os dias, porque é isso que vai te manter salvo. Nós precisamos nos manter salvos, porque está chegando sim o grande dia. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo,
Olha o que ele está dizendo: todo mundo ouvirá o evangelho como testemunha a todas as nações, e então verá o fim. Então, olhe, se você quer que Jesus venha, quer saber quando Jesus vem, é só você pensar quando o evangelho for pregado em todos os lugares. Pastor, então vai demorar muito? Bem, vocês precisam entender que com o avanço da tecnologia nunca foi tão fácil que Jesus chegue a todos os cantos da terra. Então, não demora muito. Tudo está se cumprindo, tudo se cumpriu. E então, nós precisamos estar atentos à palavra. Jesus está voltando e nós não podemos parar de pregar essas coisas. Nós não podemos parar de pregar a vinda de Jesus. Como noiva, nós aguardamos a sua vinda. Assim, quando vocês virem o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aqui ele está falando daquele que se levantará como anticristo. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os escolhidos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se juntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que o tempo está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Perceba o que Deus está dizendo, está perto. E algumas pessoas estão dizendo, bem, eu escuto essa história desde que eu era pequena. Então, eu quero te contar um segredo. Se alguém está dizendo que estava perto a vinda de Jesus, lá atrás, imagine agora, muito mais perto está o Senhor. Quem imaginaria uma pandemia a nível global? Quem imaginaria um Covid-19, onde todo mundo viveu uma morte degradante, onde pessoas muitas vezes não tinham nem onde enterrar mais os seus mortos? Quem poderia imaginar? Nós estamos diante do fim. Perto está o Senhor, e a Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ainda está perto. Quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Gente, eu fico assustada, porque algumas pessoas dizem, olha, você quer reconhecer Jesus como Senhor? Você quer voltar para Jesus? Você quer entregar sua vida ao Senhor? Você quer se dedicar ao propósito de Deus para sua vida?
E eles dizem, eu acho que ainda não é o tempo de Deus para mim. Eu acho que ainda não é tempo de eu me voltar para Deus. Eu acho que eu ainda tenho tempo para renovar minha aliança com Jesus. Eu acho que eu ainda tenho tempo para me dedicar ao meu ministério, ao propósito de Deus para minha vida. Agora, eles acreditam que sabem um tempo que a Bíblia diz que nem os anjos sabem. Ninguém sabe, a não ser o Pai. Portanto, precisamos estar sempre atentos e vigilantes, porque nós não sabemos quando tudo chegará ao fim. Nós só saberemos uma coisa: o fim chegará. E ele diz: 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro vai ser deixado. 2 mulheres estarão trabalhando em um moinho, uma vai ser levada, a outra vai ser deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora que o Senhor virá. Contudo, entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele vigiaria, e ele não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também preparados. Veja o que ele está dizendo: estejam preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Vocês não sabem. Então, como você não sabe, você tem que dormir todos os dias, sem saber se ele virá no meio da noite. Você tem que acordar todos os dias, sem saber se esse será o último dia. Você tem que viver aqui na terra todos os dias, como se não tivesse outro dia para amá-lo, para se entregar e para viver o propósito de Deus na sua vida. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega dos servos da sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Bem-aventurado, feliz o servo cujo Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo assim, ou seja, o encontrar sendo fiel. Feliz será o servo que, quando Jesus voltar, o verá sendo fiel. Em verdade lhes digo que ele o encarregará de todos os seus bens. Entretanto, se o servo mau disser no seu coração: ah, meu senhor está demorando, e começar a bater nos conservos, e começar a beber com os beberrões, o senhor daquele servo virá em um dia que ele não espera, e em uma hora que ele não sabe, e ele o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu quero pensar sobre isso e eu quero terminar aqui essa palavra. Ele está dizendo: aquele que disser, ele está demorando. Então, começar a negociar valores, porque ele diz: bem, eu acho que eu ainda tenho tempo. Eu ainda tenho tempo de fazer mais algumas coisas. Eu ainda tenho tempo. Eu não preciso me comprometer tanto hoje. Eu não preciso viver a santidade tanto hoje. Eu não preciso ler tanto a Bíblia hoje. Eu não preciso jejuar tanto hoje. Eu não preciso buscar o Senhor tanto hoje. Então, no dia que o Senhor vier, ele irá o punir, porque ele foi infiel, porque ele não se manteve fiel, porque ele não aguardou, porque ele não esperou, porque ele achou que ainda tinha tempo. A minha oração nessa noite é que você tenha um senso de urgência de buscar o Senhor, que você busque o Senhor enquanto se pode achar e que você invoque o Senhor enquanto ele está perto. Eu quero que você imagine que naquele dia muitos dirão: Senhor, se eu soubesse que o Senhor viria hoje, eu teria jejuado, eu teria pedido perdão, eu teria lido a Bíblia, eu teria buscado mais, eu teria me encontrado mais com o Senhor. E é por isso que ele diz: vigie, porque você não sabe. Viva todos os dias no altar, porque você não sabe. Busque o Senhor em todo o tempo, porque você não sabe. Ame o Senhor todos os dias como se não tivesse outro dia para amá-lo, porque você não sabe. Então não diga: o meu Senhor está demorando. Não diga isso a seu respeito. Não diga isso a respeito de Jesus. O meu Senhor está demorando, então eu tenho um tempinho. Eu consigo um tempinho ainda. Eu vou me distrair um pouquinho com as coisas do mundo. Eu vou me distrair um pouquinho. Não. Leia a Bíblia hoje como se ele fosse te buscar hoje. Ore hoje como se ele fosse te buscar hoje. Busque o Senhor hoje como se hoje não fosse o último dia.
Preparai-vos, preparem-se, diz o Senhor. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Sabe, é isso que o Senhor quer, que você se prepare para se encontrar com Ele. Essa noite, nós estamos falando da vinda de Jesus. É algo tão difícil de ser pregado. Nos últimos dias, muitos estão deixando de pregar. Ele virá. Estamos tão preocupados em ouvir pregações de como prosperar na terra, como construir mansões na terra, como sermos felizes na terra, e esquecemos que ele virá. Achamos que, ele está demorando, não tem problema, dá tempo. Deixa eu te dizer, nós não sabemos. Que o Senhor te ajude a se preparar, para que no dia que a última trombeta tocar, e o Senhor Jesus convocar todos os filhos, você faça parte daqueles que subirão com Jesus. Maranata, eu anseio a sua vinda. Maranata, nós estamos te esperando, Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te amamos. E nós queremos pregar a palavra da verdade. Nós não queremos pregar só aquilo que, ó Deus, faz carinho aos nossos ouvidos. Nós não queremos autoajuda, mas nós queremos guardar o nosso coração para sermos salvos. A tua palavra diz que nos últimos dias os homens se esfriariam. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas nós liberamos sobre nossas próprias vidas. Nós não faremos parte daqueles que se esfriarão no amor por ti. Ao contrário, nós queremos te amar cada vez mais e mais. Nós queremos nos entregar a ti cada vez mais e mais. Nós queremos viver uma vida de santidade cada vez mais. Não queremos agir como esse servo mau, Jesus, que disse: o Senhor está demorando, então eu tenho mais um tempo, e adiou o compromisso contigo. Mas queremos viver todos os dias como se não tivesse mais tempo para orar, para ler a Bíblia, para jejuar, para buscar e viver o propósito de Deus para nós. Nos ajuda, Senhor, a viver todos os dias como se fosse o último dia na terra. Nos ajuda, Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé e a constância na nossa caminhada contigo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amanhã estaremos juntos às 22 horas e amanhã estudaremos Mateus capítulo 25. Amém? Então amanhã às 22 horas estudaremos Mateus 25. Não falte. O Senhor precisa falar contigo algo importante amanhã. Um beijo e até lá. Deus abençoe vocês. Amo vocês.